Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de desenho técnico e nessa aula eu vou mostrar para vocês como faz para imprimir o trabalho no AutoCAD, tá? Então, continuando em nosso módulo de AutoCAD, já concluímos o primeiro trabalho da disciplina, que foi aquele trabalho de vistas e perspectivas, né, no AutoCAD. E agora que o trabalho está pronto, como é que eu faço para imprimir, para fazer a entrega, né? Então, esse vídeo aula aqui vai mostrar como imprimir os arquivos. Essa impressão, ela pode ser uma impressão no papel, uma impressão física, né, com a impressora certinha, ou impressão virtual, que é o quê? Gerar o arquivo em PDF. Aí depois que eu gero o arquivo em PDF, eu posso depois repassar esse arquivo em PDF de forma digital, né? Ou eu posso levar o arquivo em PDF na plotter e imprimir. Mas esse mesmo processo que eu vou mostrar aqui serve para você imprimir diretamente no papel, diretamente na plotter. O arquivo também ele vai funcionar das duas formas, tá? Vocês, a disciplina de desenho técnico, não vão imprimir no papel, são muitos trabalhos, eu não quero que vocês tenham esse gasto de ter que imprimir todos os trabalhos no papel para entregar. Então, vocês vão fazer a entrega digital, vocês vão imprimir em PDF, o arquivo digital em PDF, e vão fazer a entrega virtual lá do arquivo em PDF. Lá no final da disciplina, que vocês vão fazer aí um trabalho final, né, que vocês vão fazer aí uma impressão no papel para ter a experiência de plotagem. Vamos lá? Então, trabalho 1 a gente fez aqui, ó, está concluído já. Como é que eu faço agora para gerar o PDF dele, né? Vocês lembram, vocês têm que me entregar sempre dois arquivos. O arquivo DWG, com extensão DWG, que é esse arquivo aqui do AutoCAD, e o arquivo em PDF, com é, é, o trabalho impresso, tá? Vamos lá. Primeiro passo aqui, a gente tem que ter o arquivo aqui em DWG pronto, o trabalho já pronto, tá aqui, né? Vou dar uma salvada nele aqui, ó, trabalho concluído. E vocês vão precisar também, ó, ter já a configuração aqui da folha margem carimbo, tá? É possível no AutoCAD a gente imprimir usando o layout do AutoCAD. O AutoCAD ele tem aqui essas folhas, tá vendo? Ele já deixa essa folha aqui já pronta. Só que para isso, é um outro vídeo que eu vou lançar mais lá para frente, a gente tem que configurar o layout do AutoCAD, tem que configurar o papel do AutoCAD, configurar a margem dentro aqui do AutoCAD. Então, nesse primeiro processo aqui de impressão, de forma mais simples, a gente pode nós desenharmos a nossa folha, a nossa margem e nosso carimbo por fora, tá? E pedir para o AutoCAD levar em consideração essa folha que eu desenhei e não a folha dele. Mas saiba que é possível também fazer o processo de impressão pela folha AutoCAD, né, que eles chamam de layout aqui. E a gente vai ter um vídeo lá na frente mostrando o processo de impressão com a folha AutoCAD, tá? Mas beleza, a gente já teve um vídeo aqui no canal também, onde eu mostrei para vocês como fazer a folha, a margem, o carimbo. Esses primeiros trabalhos aqui vão ser na folha A4. Fizemos um carimbo bem simples, tá? Lembre que cada prefeitura, por exemplo, em trabalhos de projeto arquitetônico, projetos de engenharia, cada prefeitura vai ter um padrão de carimbo. Dependendo do tipo de trabalho, por exemplo, se for um trabalho empresarial, de uma peça, de um elemento de automação, normalmente as empresas vão ter os seus carimbos de identificação corretos. A gente tem que usar lá o padrão da empresa, o padrão da prefeitura, no caso de prédios, por exemplo. Aqui na disciplina eu vou fazer um carimbo bem simples, é o primeiro contato com vocês com o AutoCAD, né? Para a gente simplificar, vai ser apenas um carimbo de identificação. Então já tem um vídeo aqui no canal, procurem aí certinho. Na sala lá virtual do Moodle também tem um vídeo. Procurem quem não fez ainda a margem, a folha e o carimbo aqui, tá? Mas basicamente o que a gente vai fazer, o que a gente vai precisar aqui para poder imprimir aquele trabalho, que é esse aqui, ó, o TP1. Repara aqui nas abas, ó, tem uma aba de um arquivo, TP1, e tem a aba da folha do carimbo que a gente fez também, tá? Por que é importante ter esse arquivo separado? Porque com a folha e carimbo aqui já prontos, sempre deixa esse arquivo separado, porque todos os trabalhos a gente pode vir aqui, ó, selecionar a folha e o carimbo. Então, ó, eu dei um clique aqui, arrastei o mouse e cliquei aqui, tá? Não segurem o clique, ó, porque senão fica essa seleção aqui meio irregular. Clica, solta, arrasta o mouse e clica de novo, tá vendo? Posso clicar aqui nesse arquivo, vou dar aqui, ó, Ctrl C para copiar, vou no meu outro arquivo, que é o arquivo que eu quero imprimir agora, ó. Aí lembrem, aqui no modelo, nessa abinha modelo, é onde a gente vai fazer os desenhos, na abinha layout a gente imprime. Como a gente quer imprimir, ó, vou em layout e vou colar a folha pronta aqui. Então, por isso que é importante ter esse arquivo da folha do carimbo já pronto, ó, porque todo o trabalho, terminou o trabalho, você abre sua folha, seu arquivo de folha e carimbo, copia a folha e o carimbo já pronto e cola aqui no trabalho que você quer imprimir. Agora que eu já copiei e colei, eu posso vir aqui e fechar minha folha e carimbo. Eu já copiei para cá, tá? Então já está uma boa parte pronta. Então, para imprimir o arquivo, o primeiro passo, vai fazer aqui no modelo todos os seus desenhos que você quer imprimir. E aqui em layout a gente vai imprimir, tá? Copiei lá a folha, margem e o carimbo. Agora eu tenho que inserir o desenho e configurar esse desenho aqui, tá? Primeiro passo, pessoal.
O AutoCAD, na hora de imprimir, ele já marca aqui pra gente, já cria uma abinha aqui pra gente, ó, azul, já marcando onde você tem que clicar, ó. Então vai vir aqui no Layout. E a gente vai ter aqui, ó, Viewports de Layout, ó. O que que são esses Viewports? É pra gente inserir o desenho aqui de forma correta. A gente nunca vai vir aqui copiar o desenho e colar aqui sem escala, tá? Isso não pode. A gente vai fazer como para inserir os desenhos aqui na folha? A gente vai abrir uma viewport, uma janela de visualização. Vou pegar aqui a janela, uma viewport retangular. Dentro da margem, tá? Cuidado, eu não vou pegar essa parte de fora da margem e nem vou pegar o carimbo. Ó. Dentro da margem, no espaço que tem aqui de desenho, ó, vou abrir um retângulo e ele vai trazer para mim os desenhos. Qual é a vantagem de fazer isso com o viewport ao invés de fazer com o modelo copiar e colar? Que eu posso simplesmente aqui agora, ó, clicar duas vezes aqui dentro e abrir a viewport. Repare que a linha ficou grossa, ó. Quando isso acontece, que eu abri a viewport, a linha ficou grossa, eu consigo mexer no zoom, eu consigo alterar a posição do desenho, fazer qualquer tipo de alteração, depois eu venho aqui fora, ó, clico duas vezes, fecho a viewport e ele mantém a alteração que eu fiz. Então, clica duas vezes dentro. Eu faço a alteração da posição, da escala, tudo certinho. Arrumei o desenho, tá perfeito. Clico duas vezes fora, ele trava aqui o desenho, ó, e fica já configuradinho, tá? Então não copiem o modelo, não venham aqui, copie o desenho e cola lá, tá errado, tá? Tem que abrir a viewport, layout, viewport, retangular, abra um retângulo aqui. Bom, o primeiro passo que eu tenho que colocar aqui, pessoal, é colocar a escala. Para fazer isso, ó, abrir a viewport, ó, desse jeito que a viewport está fechada. Para abrir a viewport, vim aqui na parte cinza e clico duas vezes rápido, ó. Você vai reparar se abriu a viewport corretamente, se a linha da margem aqui fica grossa, tá vendo que ela ficou mais grossa? E clicando duas vezes fora, fecha a viewport. Abre a viewport, clicando duas vezes fora, fecha a viewport, tá? Abrir a viewport, vai aparecer esse número aqui, ó. Se você clicar na setinha aqui do lado, você vai perceber que esse número é a escala do desenho, tá vendo? Eu vou vir aqui escolhendo a escala, ó, ele vai alterando para mim as escalas ali do desenho. E a gente quer, ó, que a gente quer uma escala que o desenho aqui não fique sobrando na folha. Ele não fique nem tão grande que não caba na folha, mas também não fique tão pequeno que fique sobrando aqui na folha. Quando eu pego a escala 4:1 aqui, ó, por exemplo, ela fica com muito espaço vazio, tá vendo? Mas se eu pegar a escala 8:1, os desenhos já ficam muito grandes, ó. Eu não vou conseguir botar os 4 desenhos aqui. Então, o legal seria pegar um valor intermediário, 6:1, 5:1, tá? Só que repara que aqui não tem, ó, tem 4:1 e 8:1. Como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, em personalizado, eu já até personalizei um ali, tá vendo? 5:1, vou fazer um outro aqui de 6:1 para testar, tá? Vou vir aqui em personalizado e vou criar uma escala, ó. Adicionar uma escala, vou chamar ela de 6:1. E eu vou vir aqui embaixo e colocar, ó. Repara, não é 6:1, vou vir aqui, a unidade do papel 6, do desenho 1. Então, ó, 6, 2.1, que é só o nome, mas aqui que de fato aplica a escala. Então, tem que botar aqui embaixo também, ó, 6 igual a 1, ó, ok. Eu vou até mover lá para baixo para ficar na posição certa, ó, mover para baixo, que fica perto ó, do 4:1, ó, 4:1, 5:1, vou lá perto de novo 6:1 agora, mover para baixo. E eu criei aqui, ó, o 5:1 e o 6:1 que não tinha, eu dou ok, tá? Bom, agora que se eu voltar aqui, ó, tem o 5:1 e o 6:1. Vamos tentar o 5:1? 5:1 fica um tamanho legal, ó. 6:1. 6:1 acho que vai ficar o tamanho ideal, que é bem o intermediário entre 4 e 8, tá? Mas repara que desse jeito que eu coloquei aqui, ó, os desenhos não estão cabendo todos. Estão cabendo dois desenhos, mas os outros dois não estão cabendo. Mas se eu mover eles um pouco para o lado aqui, talvez eu consiga encaixar os quatro, ó. O que que você pode fazer? Vou fechar a viewport aqui por enquanto. Vou vir aqui no modelo, ó, e vou aproximar os desenhos, ó. Vou pegar os desenhos aqui agora, selecionei eles, mover e vou aproximá-los, deixar mais próximos. Os dois desenhos agora mais próximos, tá? Vou aproveitar esse espaço vazio que tem aqui embaixo, ó, eu vou mover a perspectiva aqui para baixo. Vamos ver se dá para mover essa de cá também, ó. Então tá ali os desenhos na posição certinha, eu vou alinhar eles um pouquinho mais, ó. Depois, se for possível, vou botar aqui embaixo também para manter o padrão. Mas vamos ver primeiro aqui como é que ele vai ficar dessa forma, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses desenhos aqui, que estavam mais afastados, tá? E, ó,
aproximei, deixei eles mais próximos uns dos outros aqui. Porque dessa forma lá no layout agora, ó, repara que os desenhos se aproximaram. Se eu clicar 2 vezes aqui dentro agora, olha só, consigo encaixar os desenhos. Talvez eu tenha que aproximar um pouquinho mais aqui, mas aqui, ó, ficou na conta, ó. Consegui, se bem que esse aqui ficou um pouco fora, tá vendo? Então eu vou ter que vir aqui no modelo, selecionar, ó, mover ele um pouco para cá. Opa, errei ele um pouquinho, ó. Ajustei, ó. Pronto, agora todos os meus desenhos cabem perfeitamente na folha, na escala 6:1. Repara que não está aparecendo a escala aqui, por quê? Porque o viewport está fechado. Se eu clicar 2 vezes dentro, ó, a linha ficou grossa, abri a viewport, apareceu a escala. Então tá aqui, tá certinho, ó, 6:1, que coube todos os desenhos. Então esse desenho aqui, ó, a gente vai imprimir na escala escolhida aqui do AutoCAD 6:1. Depois a gente vai ver que esse 6:1 aqui, pessoal, não corresponde ao 6:1 correto, tá? Mas isso eu vou discutir com vocês um pouco mais pra frente. Nesse primeiro trabalho, eu quero que vocês escolham aqui o 6:1, tá vendo? Eu ali 6:1, coloquem aqui a mesma escala do AutoCAD, tá? Depois a gente vai discutir isso aqui certinho, que 6:1, na realidade, vai corresponder a uma outra escala, tá? Bom, ajustei o desenho, tá vendo? Aproximei, ajustei certinho para caber todos aqui certinho, botei na escala 6:1, tá tudo aqui. Próximo passo, vou ajustar aqui embaixo, ó. Lembrem que vocês têm que botar a matrícula de vocês, nome de vocês aí, tá? Conteúdo do trabalho, pessoal. Esse aqui é o nosso trabalho de TP1. Tudo maiúsculo, TP1. Opa. Vistas e... Deixa eu ver se cabe tudo aqui. Perspectiva. Ó, não, vamos tirar esse tracinho aqui. Vista e perspectiva. Antes tinha um acento, né? Agora que não tem um acento, a gente vai descer um pouquinho mais aqui para ajustar, né? Porque lembra, com o acento a gente descia apenas um. Sem o acento aqui, tínhamos que descer 2,5. Então, como já tinha descido um aqui, eu vou pegar agora que não tem mais acento, né? E vou descer mais 1,5 aqui para ajustar, ó. Então, ó, tendo aqui TP1 para mim já é suficiente, tá? Mas tem que colocar ali mais ou menos o nome do trabalho, do que tem aqui no trabalho. Tem vistas e perspectiva. Se for necessário, vocês podem também, ó, selecionar o texto aqui e vir aqui reduzir o tamanho. Ó, vamos botar ali, por exemplo, 4. Reduz o tamanho. Só desse trabalho em vistas e perspectivas, ó. Tá? Então, se for precisar aqui no conteúdo, vocês podem reduzir o tamanho, né? Clica 2 vezes, seleciona o texto e vem aqui em cima, ó, a altura do texto e bota um pouquinho menor. E aqui a data, ó, hoje é dia 9/6. Ajustei aqui o meu trabalho. Então tá todo organizadinho, ó. Botei o desenho por meio daqui da layout, viu, retangular, viewport, retangular. Abri a viewport, ajustei a escala, aproximei lá os desenhos, né? Coube tudo certinho na escala 6:1, fechei a viewport. Alterei aqui as informações do nosso carimbo. Agora tem só que configurar as penas, tá? E gerar o PDF. Por que configurar as penas? Lembrem que eu falei para vocês que as cores aqui no AutoCAD, a gente só usa essas cores diferentes para a gente conseguir ver certinho qual pena a gente está usando. A gente está usando aqui a linha grossa, linha média, linha fina. Então a gente coloca cores diferentes para essas camadas para poder visualizar aqui no AutoCAD melhor. Mas na hora de imprimir, vai imprimir sempre preto e branco e eu tenho que ver de fato linha grossa, linha fina, uma linha mais grossa, uma linha mais fina, uma linha média. Então a gente vai transformar essas cores aqui em espessura de linha, mas na hora de imprimir vai ser tudo preto e branco. Então vamos agora para a parte de configuração das penas, depois é só pedir para o AutoCAD gerar o PDF. Vamos lá, continuando. Agora vamos configurar as penas e gerar o PDF, tá? Para fazer isso, ó, arrumei aqui já no layout, agora eu vou vir aqui nessa impressorinha que tem lá em cima, ó. Ou você pode também apertar aí Ctrl+P,
que ele vai também abrir as configurações de impressão, tá vendo? Se aparecer essa mensagem, pessoal, pode botar aqui, ó, continuar plotando em uma única folha, tá? Vai abrir para mim agora, ó, a janelinha de configuração aqui da impressão, tá? O que eu tenho que configurar aqui para gerar o PDF, pessoal? Aqui, ó, nesse cantinho direito superior, eu vou configurar as penas, é o primeiro passo, tá? Aqui eu vou configurar como é que vai ficar o papel, as margens e tal. Depois eu dou um OK e ele gera para mim o PDF, tá? Mas primeiro aqui, vamos configurar as penas, ó. Vou vir aqui nas configurações de penas. Eu posso criar aqui uma nova configuração, né? Eu posso pegar aqui, ó, monochrome, ou seja, para mim tudo preto. Mas eu vou vir aqui agora, ó, ajustar as espessuras, ó, que a gente utilizou. E aí lembre, ó, a gente utilizou em relação às cores aqui, ó, no meu caso eu utilizei, né, a linha grossa 5, a linha, deixa eu até conferir isso aqui certinho, pessoal, vamos voltar lá, né, para não ter erro, ó. Linha grossa foi o azul escuro, linha média foi o verde, linha média fina o amarelo e linha fina o vermelho. Aí nós usamos a linha cinza para a linha tracejada, né, e a linha traço aqui, que é a linha um pouquinho mais grossa, que é a linha traço ponto, que a gente não utilizou por enquanto. Então, vou voltar lá na plotagem para a gente configurar essas linhas. Ó. Venho aqui na plotagem, pego o monochrome. O que é monochrome? É monocromático. Ele vai imprimir monocromático, tudo preto. É o que a gente quer. Só que eu tenho que vir aqui e configurar. Então, vou botar aqui, a princípio, vamos configurar aqui, ó, a linha 6, espessura de linha 0,6. Linha 5, espessura de linha 0,5. Por quê? Primeiro eu vou botar essa base aqui, vou ali em visualizar para visualizar como é que está a espessura e vou fazendo um ajuste fino, tá? Linha 4 aqui, vamos botar a espessura 4. 3, espessura 0,3. 2, espessura 0,2. 1, espessura 0,1. E a gente usou lá a cor cinza, né? Para ser nossa linha tracejada, podem colocar ela aí também como a linha 0,1, tá? Beleza, eu salvei e fechei e vou vir aqui agora no restante das configurações. Já montei lá as configurações aqui, tá? Ó, salvou e fechou, tá ali configurado certinho. Agora eu vou configurar aqui o que eu vou imprimir para gerar o PDF. Depois eu vou lá conferir como é que estão as espessuras e se for necessário eu vou voltar aqui para fazer a calibragem ali das espessuras de linha, tá? Primeiro passo, pessoal, eu vou escolher a impressora, ó. Como a gente só quer imprimir, se fosse imprimir numa impressora específica, vou imprimir na impressora da minha casa, que é HP tal. Você vai vir aqui e pegar HP. No meu caso, por exemplo, aqui na minha casa, ó, temos a Brother. Eu tenho ali a impressora Brother. Então, eu venho aqui, se eu quisesse imprimir no papel, eu venho escolher a impressora. Se você tiver na sua casa a impressora Epson, bota aqui a Epson. Se tiver uma Plotter, você vai selecionar aqui o nome da impressora que você quer imprimir, tá? Só que vocês aqui na disciplina de desenho técnico não querem imprimir no papel, a gente quer gerar o PDF. Então, é só fazer o quê? Pegar qualquer das impressoras aqui em PDF. De preferência aqui, ó, DWG de PDF. Mas pode ser aqui Microsoft de PDF, AutoCAD de PDF, AutoCAD de PDF High Quality, tá vendo? Nós vamos pegar essa aqui que é a mais simples, ó, DWG, que é arquivo do AutoCAD para PDF. Aqui na folha eu vou escolher qual folha eu quero. E aí, cuidado, porque ó, se eu botar aqui, nós queremos imprimir na folha 4. Mas se eu botar aqui, ó, ISO A4, ele vai aplicar, sempre reparem na figurinha aqui, ó. Reparem que essa parte achurada, ó, é o nosso desenho. E ele aplicou aqui uma margem na folha. Só que a gente não quer que ele aplique essa margem dele, ó, porque a gente já desenhou nossa própria margem. Então, para isso, eu vou pegar aqui ó, a ISO Full Bleed A4, ou seja, ISO sem margem A4. ISO A4 vem com a margem do AutoCAD. A ISO Full Bleed A4 vem sem a margem do AutoCAD. Então, eu vou pegar aqui esse aqui primeiro, por exemplo, ó. ISO Full Bleed A4, ó. E repara que ele achurou tudo, agora não aplicou margem. Se eu pegar essa ISO A4, só para vocês verem a diferença, ó. Ele aplica uma margenzinha branca, ó. Não tá legal, tá? Então, ISO Full Bleed A4. Cuidado, porque tem duas Full Bleed A4, porque uma é a folha em pé e a outra é a folha deitada. A gente quer aqui a folha em pé, ó. Então, ISO Full Bleed A4, folha em pé, tá? Aqui, pessoal, em vez de botar layout, se eu botasse aqui layout, o que ia acontecer? Ele vai imprimir essa folha aqui em branco, ó. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo, né? Que a gente pode imprimir desenhando nossa própria folha ou imprimir usando a folha base aqui do AutoCAD.
No nosso caso aqui, ao invés de usar a folha do AutoCAD, que é layout, a gente vai pegar aqui, ó, janela, e vai selecionar nossa folha que a gente preparou, tá? Então, eu troquei a janela para nossa folha. E repara que a figurinha agora, ó, deu uma desconfigurada. Por quê? Que além de configurar aqui a folha na posição correta e botar o full bleed, eu também tenho que vir aqui na orientação do desenho e dizer que a orientação do desenho também é vertical, ó. Porque senão ele pega a folha vertical e bota o desenho na horizontal, de que a folha é vertical, ou seja, a folha em pé, com o desenho também na vertical. Repara que ficou tudo certinho, tá? Sempre que aparecer uma mancha vermelha aqui, pessoal, tem algum problema, algum erro na sua impressão, tá? Não vai sair correto e aí vai dar problema na sua nota, na sua correção. Tem que sempre olhar, observar essa figura aqui e garantir que não tem aqui, ó, margens que a gente não quer, essas indicações vermelhas aqui que são erros de posicionamento, tá? Sempre confira. Então, ó, escolhi a folha full bleed, a 4, na posição correta, que é a vertical, e botei o desenho na posição correta vertical, tá? Então, DWG PDF é impressora, escolho a folha, coloco aqui janela e seleciono a sua folha e bota o desenho na folha correta. Se eu vier agora em visualizar, pessoal, repare, ó, eu vou conseguir visualizar o nosso desenho. E aí eu consigo perceber, ó, que tem linhas mais grossas, linhas médias, linhas finas, tá vendo, ó? Então, de fato, ele transformou as espessuras de linha, cada cor, numa espessura de linha diferente. Ó, repara nessa figura aqui, ó. Tem uma linha mais grossa, uma linha média, uma linha fina. Vamos imprimir para ver como é que fica, né? E se for o caso, a gente volta aqui para calibrar. Fechar aqui a visualização, tá? E aqui é só dar OK. Configurou certinho, ó, impressora, folha, botou janela, botou desenho vertical e configurou aqui a pena, só dá um OK agora e imprimir, tá? Bota aqui para imprimir na área de trabalho. Ó, ele vai abrir para mim o arquivo, ó. E repara que ele de fato aplicou, para cada espessura de linha, ele veio aqui e aplicou uma espessura de linha diferente, ó. Uma linha mais grossa, uma linha média. O que eu estou percebendo aqui é que a linha grossa, ela ficou um pouco muito mais grossa do que as outras, tá? Então aqui eu vou fazer um pequeno ajuste só na linha grossa aqui, porque de fato eu usei a linha fina ficou 0,1, a linha média fina ficou 0,2, a linha média grossa ficou 0,3 e a linha grossa ficou 0,5. Pulou uma, né? Vamos voltar lá e ajustar. Como é que eu faço para ajustar, ó? Volto na impressorinha lá em cima. Repara que ele apagou tudo, só que se você vir aqui agora lá em cima, configurar a página, se você botar aqui, ó, plotagem anterior, ele traz toda a configuração de novo. Você não tem que ficar configurando tudo de novo, tá? Então, ó, plotagem anterior, já trouxe tudo de novo. Vou só ajustar aqui, ó, que eu quero que essa cor aqui também fique 0,4, tá? Só vai fechar, dou um OK, ó. Vou pedir para ele substituir. E agora ficou mais harmônico, tá? Ele mantém aqui as espessuras diferentes, tá? Ó, linha grossa, linha média grossa, média fina e linha fina, tá vendo? E a linha tracejada fina. A linha tracejada também aqui, pessoal, a escala dela não ficou muito legal, ó. Ficou muito, tá vendo? Tá quase uma linha fechada, tá vendo? Vamos ajustar isso aqui para ela ficar um pouco mais aparente. Então, tô fazendo aqui de propósito, ó, para vocês poderem ajustar. Então, a gente vai vir aqui, ó. Como é que eu faço para ajustar a escala da linha tracejada, ó? Seleciona todas as linhas tracejadas. Ó, vou selecionar todas elas de uma vez só. Botão direito, propriedade. Vamos ajustar essa escala aqui. Eu vou botar um 0,1 para ver. E vamos lá imprimir de novo. Então, tem que fazer os testes até vocês acostumarem. Então, aqui de novo, ó, voltei aqui para a parte de impressão. Vou na impressorinha. Não tem nada configurado. O que que eu faço? Venho aqui em cima, ó, em plotagem anterior. Já traz toda a configuração. Dou um OK. Salvar aqui, ó. Pedir para substituir. E agora está mais visível a minha linha tracejada. Ficou um pouco maior, ficou mais visível que a tracejada, tá vendo? Então, isso eu quero de vocês, que vocês façam a primeira impressão do trabalho. Cada aula que a gente for tendo, cada trabalho que a gente for tendo, a gente vai aprimorar um pouco mais essa capacidade de impressão, tá? Essa habilidade de impressão, vamos ajustar um pouquinho melhor as penas, vamos ir avançando aqui nos macetes de impressão. Mas para esse primeiro trabalho, eu quero isso, ó, que vocês coloquem na folha, com carimbo, com a margem certinha, imprima o desenho, tem que aparecer todos os desenhos na escala certinha, que nesse caso aqui é 6:1. E tem que, de fato, diferenciar as linhas. Ó, linha grossa, tá vendo? Ó? Fica visível linha grossa, linha fina, linha média. Tá visível para mim aqui, tá? Outra coisa, ó, abriu aqui o PDF,
não pode ter margem torta, tá? A margem tá torta, tem que imprimir de novo e descobrir o que que é o problema, tá ok? Lembra que vocês têm a monitoria toda quinta-feira, tem atendimentos nas sextas-feiras com a monitora, né? Tem atendimento comigo nas quintas-feiras. E aí, se tiver algum erro aí no desenho de vocês, voltem aqui no vídeo, assiste de novo e vai ajustando aí para sair certinho, tá ok? Então é isso. Até a próxima.